A cabeça humana. Todo mundo já ouviu falar da lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, que aterrorizou a cidadezinha de Sleep Hollow muito tempo atrás. Mas aposto que você não conhece a história da cabeça humana, que vivia ali perto, em Elmsford. E não é só porque a cabeça humana não perseguia as pessoas, com uma abóbora em chamas na mão, que sua história não merece ser contada. Então vamos começar bem do começo. Antes de ficar conhecida como a cabeça humana de Elmsford, essa criatura era só um garoto comum chamado Anders. Anders era normal em todos os sentidos, só que tinha nascido sem corpo. Mas isso não impedia Anders de fazer tudo o que as outras crianças de sua idade faziam. Os pais do Anders amavam muito o filho e disseram que ele podia ser o que quisesse, e Anders ficava muito contente ao ouvir isso. Anders tinha muitos amigos na época do ensino fundamental 1 e foi eleito representante da sala no 5º ano. Vote em Anders, o candidato que sabe usar a cabeça. Mas as coisas mudaram quando ele começou o ensino fundamental 2. Alguns dos seus melhores amigos se mudaram naquele verão e outros foram estudar em colégios particulares. Então, quando chegou o início do ano letivo, Anders teve que recomeçar tudo do zero. O primeiro dia de aula não foi fácil para ninguém, só que é ainda pior para crianças como Anders, que eram menores que a maioria dos outros alunos. No Fundamental 1, ele ficava o dia todo na mesma sala, mas o ensino Fundamental 2 era diferente, e Anders às vezes não conseguia trocar de sala antes que o sinal tocasse. Na hora do almoço, Anders ficou feliz porque precisava descansar, e sua mãe tinha mandado sanduíche de mortadela e seus salgadinhos favoritos. Mas no refeitório, ele viu que os melhores lugares estavam ocupados. Anders viu uma mesa do outro lado do refeitório com vários lugares vazios. E foi lá que ele viu o Cavaleiro Sem Cabeça pela primeira vez. Agora você deve estar pensando: ah não, o Cavaleiro Sem Cabeça vai fazer alguma coisa horrível com Anders. Mas não se preocupa, porque isso foi antes que ele virasse uma criatura do mal. Na verdade, isso foi antes dele ganhar esse apelido. E nessa época ele ainda não sabia nem andar a cavalo. Nessa época o Cavaleiro Sem Cabeça era conhecido pelo seu nome verdadeiro, que era Gunther. E como eu disse, ele ainda não era do mal, e quando viu Anders, o convidou para se sentar na sua mesa. Assim que se conheceram, Anders e Gunther viraram melhores amigos. Gunther não ligava que Anders fosse meio tagarela, e Anders não ligava que Gunther precisasse jogar a comida goela abaixo para comer. Os dois começaram a andar juntos depois da escola quase todos os dias. Anders ajudava Gunther com a lição de casa, e Gunther ajudava Anders com quase todo o resto. O outono virou inverno, e os dois melhores amigos criaram um monte de lembranças juntos. Quando o dia dos namorados chegou, não se falava em outra coisa na escola que não fosse o baile. Baile dos Namorados, 14 de fevereiro, das 19 horas até as 21 horas. Mas os dois eram tímidos demais para chamar uma garota para sair. E em pouco tempo todo mundo na escola já tinha um par. Gunther e Anders ficaram tristes porque sabiam que iam passar a noite do baile jogando videogame como sempre faziam. Mas uma semana antes do Dia dos Namorados, aconteceu uma coisa que mudou tudo. Uma garota chamada Prudence, que tinha acabado de se mudar para a cidade, apareceu na escola. E ela era tão bonita que todos os outros caras que tinham convidado outras meninas para o baile, meio que se arrependeram. Apesar de Gunther e Anders acharem Prudence bonita, nenhum dos dois tinha coragem de convidar ela para o baile dos namorados. Mas aí Anders teve uma ideia. Eles falaram que se os dois se juntassem, poderiam convencer Prudence a ir ao baile com eles. E depois de ensaiar bastante na frente do espelho, eles acharam que a ideia podia funcionar. No dia seguinte, eles levaram um buquê de flores para a escola e criaram coragem para convidar Prudence para o baile. E acredite se quiser, mas ela disse sim. Na noite do baile, Anders passou o perfume do pai dele para ficar cheiroso para o encontro. E os pais do Gunther alugaram uma capa para ele usar e ficar mais bonitão. Então, quando apareceram na casa da Prudence, os dois estavam bem elegantes. Quando os três chegaram na escola, não sabiam o que esperar.
porque era a primeira vez de todos eles num baile de verdade. Mas o comitê de festas tinha feito um bom trabalho, porque o refeitório estava incrível. Anders, Gunther e Prudence ficaram um tempão perto da mesa de bebidas, enquanto Anders contava umas piadas que tinha ensaiado. E quando Prudence achou graça, Anders pensou que as coisas não podiam ficar melhores. Quando a música começou a tocar para valer, ninguém quis ser o primeiro da pista de dança. Mas aí Gunther surpreendeu e começou a mandar ver nos passos. Acontece que o Gunther dançava muito bem, e ninguém ficou mais feliz com isso que o Anders. Era o que faltava para todo mundo cair na pista. E logo a festa começou a bombar. Anders e Gunther puxaram um trenzinho, e todo mundo veio atrás. Mas Anders não estava olhando para onde ia, e a coisa terminou em desastre. Ops! Prudence ficou chateada porque tinha achado que Gunther e Anders eram uma pessoa só. Ela ficou meio decepcionada por eles não contarem a verdade. Mas depois que Anders pediu desculpas, ela perdoou os dois. E quando uma música lenta começou a tocar, Gunther tirou Prudence para dançar. Apesar de ter caído no excelente lugar, perto da bandeja de cookies, o resto da noite não foi muito divertido para Anders. As coisas começaram a ficar estranhas entre Anders e Gunther depois dessa noite. Os dois gostavam da Prudence e brigavam pela atenção dela na escola. Mas Prudence gostava de cada um por um motivo diferente. Então, nas sextas à noite, ia patinar com Gunther. E nos sábados, ia ao museu ou ao cinema ver um filme inteligente com Anders. Apesar de Anders gostar de sair com Prudence, ele sentia a falta de ficar com seu amigo. Então, um dia na hora do almoço, Anders falou para Gunther que se ele estivesse apaixonado por Prudence, não ia atrapalhar a relação dos dois. Naquela noite, Gunther foi até a casa de Prudence com um buquê de flores para declarar seu amor por ela. Mas Prudence falou que seu coração já tinha dono, e Gunther foi embora se sentindo arrasado. E você já deve ter adivinhado quem foi que Prudence escolheu. Gunther nunca superou essa desilusão amorosa. E quando cresceu, virou o lendário cavaleiro sem cabeça, que aterrorizava os casais no dia dos namorados, e não na noite de Halloween, como todo mundo pensa. O Grito Diário, 15 de fevereiro de 1777. Cavaleiro ataca novamente. Acredite se quiser, mas Anders e Prudence continuaram namorando até terminar o ensino médio. Eles deram tempo quando foram estudar em faculdades diferentes, em outras cidades, mas ficaram juntos de novo depois que se formaram. Prudence virou veterinária e Anders virou contador, e eles formaram família em Elmsford. E apesar de Prudence e Anders nunca terem saído na capa do jornal como seu amigo famoso, fizeram muitas coisas boas pela cidade onde moravam. Horta comunitária. Continua no próximo vídeo. Não perca!